Alunos, vamos dessa vez de resolução de atividades comentadas com o tio Elean. Assunto de hoje, conjuntos numéricos. As atividades com as questões 44, 46 e 51 passadas na nossa última aula. Vamos lá então. Questão 44 que tem como seguinte enunciado. Primeiramente uma explicação para vocês. Apenas um enunciado que vem uma parte explicativa, onde nós temos a porcentagem que indicamos pelo símbolo, referido ao símbolo da porcentagem, corresponde à parte considerada de um total de 100 partes, ou seja, uma divisão por 100. Quando dizemos, por exemplo, que 33% de uma população tem acesso à internet, significa que 33 em cada 100 pessoas dessa população tem acesso à internet. Dessa maneira, podemos representar uma porcentagem como uma fração de denominador 100, como já tinha dito anteriormente, uma divisão por 100. A fração 9/25, por exemplo, corresponde a 36%, pois aí aqui nós temos uma das maneiras de transformar uma fração, uma divisão, em uma porcentagem. A primeira maneira, vamos dizer assim, a simples, mas que é conveniente só em alguns casos, quando nós encontramos um valor que multiplicado pelo denominador seja igual a 100. No caso aqui, 25 multiplicado por 4 é 100. Fazemos a mesma multiplicação com o numerador. 4 vezes 9, que dão 36. Então, eu tenho 36 sobre 100, ou seja, nós temos 36%. Tá? Então, é uma das formas que nós temos de realizarmos essa porcentagem. De maneira prática, podemos obter o número decimal correspondente à fração e multiplicar o resultado por 100. É a outra forma que nós temos de transformar uma fração em um número decimal. Como no exemplo anterior, 9/25. Se eu dividir 9 por 25, eu vou encontrar como resposta 0,36. 0,36 multiplicado por 100 vai ser igual a 36%. Lembrando que multiplicação por 100 não tem dificuldade, é só passar a vírgula para a direita, 2 casas, porque você tem 2 zeros. Vamos então à resolução de duas letrinhas, uma simples e outra um pouquinho complexa, que são as letras C e a letra D. A letra C nós temos 9/20. Como transformar isso em uma porcentagem? Observe que eu tenho facilmente um número que multiplicado pelo denominador 20, que vai ser igual a 100. Quem é esse número? 5. 5 vezes 20 igual a 100. Então, multiplico esse mesmo 5 pelo numerador, que é 9. Então, 5 vezes 9, 45. 45 sobre 100 é o mesmo que 45%. Na letra D, eu tenho 7/8. Não é tão simples encontrar um número que multiplicado por 8 vai ser igual a 100. Não que não tenha, pois tem sim, só que vai dar um pouco mais de trabalho para vocês. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Vamos aplicar a segunda definição. Vou dividir 7 por 8. Dividindo 7 por 8, eu vou encontrar 0,875. Pego esse 0,875 e multiplico por 100. Como eu já falei, multiplicar por 100 é pegar a vírgula e passar 2 casinhas para a direita. Ou seja, nós vamos ter que 7/8 é igual a 87,5%. Fácil a nossa primeira questão. Vamos então para a segunda, que é mais fácil ainda, sobre representação de conjuntos. A questão 46 tem o seguinte enunciado: represente cada conjunto escrevendo seus elementos entre chaves. Nós temos os conjuntos representados em notação matemática, em que primeiro você tem que saber fazer essa leitura e interpretá-la para poder responder. Botei aqui 2 exemplos, a letra B
e a letra D. A letra B nós temos assim, atenção para a leitura, conjunto B, que é igual a x elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Atentem para o asterisco, que nada mais nada menos é que a exceção do zero, tal que, esse símbolo a barra, tal que, quando nós temos a variável x entre dois valores, nós começamos a leitura pela variável x, vamos para a esquerda e depois para a direita. Então, nós temos x, bocão, maior igual a menos 8, bundinha, menor igual a 1. Ou seja, eu quero os números inteiros, com exceção dos zeros, que estão entre menos 8 e 1. Observando que se tem a igualdade, o menos 8 e o 1 vão fazer parte desse conjunto. Começo, então, com o menos 8 e vou terminar no 1, porque tem a igualdade. Então, o conjunto B vai ser igual a menos 8. Quem é maior que menos 8? Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Observe que não vai ter o zero devido ao asterisco. E encerro com 1. Fácil a questão. Nós temos uma outra um pouquinho mais complexa. Nós temos o conjunto D, que é igual a x elemento que pertence ao conjunto dos números racionais não positivos. E nesse caso eu vou poder chamar de negativos porque tem um asterisco que está excluindo zero. Então todos os números racionais negativos. Nesse conjunto só poderá ter valores negativos. Tá? Só poderá ter números negativos. Tá ok. Aí eu tenho uma equaçãozinha. X vezes 2x menos 7, que é igual a 0. Vamos então resolver essa equação. Só para vocês terem uma ideia, que essa equação é uma equação do segundo grau. Alguém vai dizer, tio, mas cadê o expoente ao quadrado? Pois esse x em evidência multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Na hora que eu multiplicar esse x em evidência, que está com todo mundo que está dentro do parênteses, eu vou ficar com x vezes 2x, 2x ao quadrado. Menos 7 vezes x, menos 7x igual a 0. Então, vou ficar com uma equaçãozinha do segundo grau. Não convém para a gente, porque como ela é incompleta, não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Querendo, não tem problema nenhum, você vai encontrar os mesmos resultados. Então, eu tenho primeiramente que x é igual a 0. Ó, por que x é igual a 0, tio? Ó, esse x é igual a 0. Agora, eu vou ter a minha segunda expressão, onde eu tenho que 2x menos 7 também é igual a 0. Então, vamos resolvê-la. 2x menos 7, que é igual a 0. Vou passar o menos 7 com a operação inversa, então vai ficar mais 7. Vou passar o 2 que está multiplicando, 2 vezes x, ele está multiplicando, passa com a operação inversa, vai dividindo. Então, 7 dividido por 2. Então, as minhas duas raízes, porque a equação é uma equação quadrática, as minhas duas raízes são 0 e 7 meios. Como não pode ter o zero, porque tem um asterisco, então o zero estaria eliminado. E eu quero somente números negativos, 7 meios é positivo. Nenhum desses dois valores satisfazem a equação. Portanto, o conjunto D não tem elementos, então é um conjunto vazio. Fácil, fácil, fácil. A questão 51 trata-se da questão de fração geratriz, determinar a fração geratriz de uma determinada dízima periódica. Escolhi aqui um valor que dá um pouquinho mais de trabalho, a letra E, que temos 7,581 periódico. Observem que o tracinho está em cima apenas do 81, somente o 81 se repete infinitamente. Então, x que é igual a 7,581 periódico. É a minha primeira expressão. Como eu tenho um valor que não está no período e está após a vírgula, eu tenho que primeiramente fazer esse valor, que é o 5, passar para antes da vírgula.
Como é somente um valor, o que eu faço? Eu multiplico ambos os lados por 10. Então, eu vou multiplicar 10 vezes x, que eu vou ficar com 10x, e vou multiplicar 7,581 por 10. Multiplicar por 10, assim como eu já falei, multiplicar por 100, nesse caso só tem um zero, é trazer a vírgula uma casinha para a direita. Então, eu vou ficar com 75,81. Essa é minha segunda expressão. Bom, vamos então agora na parte decimal, ou seja, após a vírgula, ficou somente o período. Vou trazer esse período para antes da vírgula. Quantos valores, quantos algarismos nós temos no nosso período? 2. Então, eu vou multiplicar os dois membros agora por 100. Observe que quando teve um valor, eu multipliquei por 10. Agora que tem dois valores, eu vou multiplicar por 100. Se tivesse 3 valores, iria multiplicar por 1000, como nós vimos na aula anterior sobre dízima periódica. 100 vezes 10x é igual a 1000x. Multiplicar por 100, vou trazer a vírgula duas casas para a minha direita. Então, vou ficar com 7.581. E como esse 81 é periódico, ele se repete sempre, vou continuar com 81. Essa é a minha terceira expressão. Como eu encontro, então, a minha fração geratriz? Pego a expressão anterior, 2, a segunda, e subtraio da expressão 3, ou seja, a 3 da expressão 2. Quem é a 3? 1000x, que é igual a 7.581,81 periódico. Quem é a segunda? 10x, que é igual a 75,81 periódico. Para que eu faço essa subtração, Eliane? Para eliminar a minha dízima periódica. A minha dízima periódica não, meu período, que é o 81. Então, eu fiquei com 1000x menos 10x é igual a 990x. 7.581 menos 75, eu tenho 11 menos 5, 6, aqui ficou 7, 7 menos 7, 0, escapuliu 75, igual a 7.506. Isso quer dizer que x vai ser igual a 7.506 sobre 990. Posso simplificar e devo por 18. Ah, tio Elian, eu não sabia que podia por 18. Como é que eu vou fazer isso, tio? Bom, você pode primeiramente identificar que pode simplificar por 2, o resultado vai ser simplificado depois por 3 e novamente o resultado vai ser simplificado por 3. Você vai obter o mesmo resultado, não tem problema, pode ir simplificando devagar por partes até chegar na fração irredutível, que é essa daqui. 7.506 dividido por 18 dá 417 e 990 dividido por 18 dá 55. Portanto, a fração que gera a dízima 7,581 periódico é 417,55 avos. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido todas as resoluções e boa sorte para vocês nas demais aulas. Um grande abraço e beijo do tio Elean.